Olá galera, eu sou o professor Cadu. Na aula de hoje nós falaremos sobre comprimento de circunferências e comprimento de arcos de circunferências. Primeiro, sobre o que esse conceito de comprimento está falando. A palavra comprimento é um sinônimo da palavra perímetro, ou seja, é o contorno de uma figura. No entanto, perímetro é mais aplicável a polígonos e comprimento é mais aplicável a circunferências ou a arcos de circunferências. Então, quando alguém pergunta para você o comprimento de uma circunferência, o que essa pessoa está perguntando, na verdade, é qual é o tamanho desse contorno da circunferência. Por exemplo, quanto você precisaria de barbante para fazer esse contorno aqui. É o tamanho do contorno de uma figura. E o contorno de uma circunferência é calculado de maneira muito simples. O contorno ou comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2πr, onde o π é aquele número irracional que todo mundo lembra, que vale aproximadamente 3,14. Aí você me pergunta, por quê? Da onde vem esse 2πr? É isso? Não. Existe um motivo, que é o seguinte. É muito natural para todo mundo pensar em medida angular em graus. Um arco de 20 graus, 30 graus, 80 graus. Mas existe uma outra unidade de medida angular muito importante chamada de radiano. O arco de 1 radiano é aquele arco cujo comprimento é o mesmo que o raio da circunferência. Na prática, se você tiver uma circunferência cujo raio vale r, se você pegar esse r, desdobrá-lo da circunferência e colocá-lo sobre o contorno da mesma circunferência, ele vai determinar um arco. O tamanho desse arco é o arco de 1 radiano. Não dá para mostrar aqui, fica a critério de vocês testarem em casa ou acreditarem em mim. Se você pegar esse arco de 1 radiano e for colocando sobre o contorno da circunferência, você nunca vai conseguir colocar esse arco um número inteiro de vezes. Você vai colocar 6 vezes certinhas e sempre vai sobrar um espacinho no final. Esse espacinho sempre será correspondente a aproximadamente 28% desse raio. Então, se você vai colocar 6 inteiros mais 28% no final, uma circunferência inteira sempre vai ter aproximadamente 6,28 radianos. Para você não ter que trabalhar com esse número quebrado o tempo todo, estipulou-se o valor desse número irracional, π, que é aproximadamente 3,14, que você pode observar que é metade do 6,28. Então, ao invés de falar que uma circunferência tem medida 6,28 radianos, você fala que ela tem medida 2π radianos. Isso evita que você fique trabalhando com números decimais. Então, se cada radiano é um raio e você consegue colocar 2π radianos sobre a circunferência, isso quer dizer que a circunferência é equivalente a 2π raios. Por isso, 2πr para o seu contorno inteiro. Mas se em algum momento você não precisar do contorno inteiro e precisar do contorno só de um arco, esse arco na circunferência de raio r tem medida alfa. O seu comprimento será dado pela expressão c igual a alfa vezes r. E o motivo do surgimento dessa expressão é uma proporção, é uma regra de 3 com essa. Vejam, se você usar uma circunferência inteira, a medida é 2π e o comprimento 2πr. Então, se a medida for 2π, o comprimento é 2πr. E nesse caso particular em que a medida é alfa, o comprimento é o que eu quero descobrir. Vou chamar de c. Se você estabelecer as proporções entre os dois lados, você descobre facilmente aqui que o seu c é igual a alfa vezes r. Mas é fundamental, absolutamente fundamental, você perceber que na origem dessa regra de 3, eu não usei esse ângulo em graus, eu usei esse ângulo em radianos. Então, para que essa regra de 3 funcione, esse ângulo também deve estar em radianos, ou seja, o comprimento de um arco de circunferência é alfa vezes r,
onde R é o raio e alfa é sua medida em radianos. Pessoal, por hoje é isso. Espero encontrar vocês na próxima. Tchau, tchau.